Que a paz de Jesus se faça presente em todos os locais nesse instante que recebem as imagens do programa Caminho da Luz, esse programa de bênçãos, de conforto espiritual, não só nos ambientes, como também nos corações dos que o assistem. Quando a conheci, eu tinha apenas 16 anos. Ela me foi apresentada por um rapaz que se dizia meu amigo. Foi atração à primeira vista. Fiquei totalmente gamadão. Fiquei louco realmente por ela. Porém, à medida que os dias foram passando, esse relacionamento foi sendo proibido pelos meus pais. Aí, na escola fui repreendido e eu estava tão louco por ela que eu passei a buscá-la às escondidas. Só que a situação estava ficando insustentável. Eu a queria, eu a desejava cada vez mais, mas estavam tentando afastá-la de mim. E isso estava me deixando louco, desesperado. Eu estava realmente alucinado. Eu estava tão descontrolado, fui ficando tão fora de mim, que certo dia cheguei a bater o carro. E nesse dia cheguei em casa muito transtornado, quebrei tudo dentro de casa e quase matei minha irmã. Hoje, aos 39 anos, estou no hospital, estou à beira da morte, sou um inútil, fui abandonado pelos pais, fui abandonado por aqueles que se diziam meus amigos e fui abandonado principalmente por ela mesma. Já não estou mais com ela e sinto muita falta dela. Sabe qual é o seu nome? Cocaína. Essa história, esse relato, foi de um cantor norte-americano que acabou vindo a falecer pelo uso constante de drogas, pelo uso de cocaína e de uma série de outras substâncias tóxicas que vieram a fazer com que ele arrasasse com a sua vida, aniquilasse a sua vida e o afastasse daqueles que mais o prezavam, que mais o amavam. O que tem a ver essa história com o tema proposto para o programa de hoje? Essa história relata o drama por que passou esse cantor e que não é um drama atual, já é um drama que desde a antiguidade Sócrates, Platão, Aristóteles mesmo já fizeram as abordagens sobre esse tema. Nós temos no Antigo Testamento Job comentando a respeito desse assunto, de que é necessário voltarmos os nossos corações para Deus e afastar de nós a iniquidade, a injustiça, a fim de que nos desvencilhemos dos vícios. E aí desejamos referir-nos não simplesmente aos vícios físicos, visto que os chamados vícios físicos, são decorrentes dos vícios morais, esses comandados pela maior chaga da humanidade, que sem dúvida alguma é o egoísmo. Nós vamos lembrar duas passagens de Jesus, duas frases marcantes, sendo que uma delas ele diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, a fim de que vossos corações não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e dos maus pensamentos. Porque uma vez que isso acontece, se os nossos corações ficarem sobrecarregados por essas situações, nós poderemos ser pegos repentinamente em um dia qualquer por um laço. E aí as consequências serão terríveis, serão inevitáveis. E uma outra frase também que nós vamos analisar sobre ela é quando ele disse: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E o que perder a sua vida por minha causa, vai achá-la, ou seja, vai salvá-la. O que Jesus quis dizer com isso? Essa frase, por exemplo, ela demonstra a situação atual pela qual passamos. Tanto na mídia, como no nosso dia a dia, nós assistimos diversas cenas de violência, de jovens transviados pelas drogas comuns aí, as chamadas drogas lícitas, como o cigarro, como o álcool, por exemplo. Então, as pessoas querem aproveitar a sua vida, acham que aproveitar a vida é buscar esses prazeres terrenos, esses prazeres efêmeros aí, que tantos males causam a nossa saúde orgânica e principalmente a saúde espiritual. E essa questão de aproveitar a vida ao máximo, isso não está relacionado apenas com os nossos jovens. Isso está relacionado também com os adultos, com os pais, enfim, porque querem aproveitar de uma forma exagerada, porque não acreditam na vida futura, não acreditam na imortalidade da alma e acham que a vida é só essa aqui que nós
pela qual nós passamos. E aí querem aproveitar ao máximo, com viagens, com festas, com o sexo desregrado, com a orgia, embriaguez, enfim, conforme nós comentamos aqui. Muitas vezes nós observamos, até nos bares mesmo aí de nossa cidade, pais bebendo junto com os filhos como se aquilo fosse normal, fosse tranquilo. Nós até lembramos de um relato, um trabalho de responsabilidade da Unesco, em que se intitula O Mosaico da Droga, falando a respeito assim, da pouca importância que a sociedade, as autoridades, os próprios pais, a pouca importância que essas pessoas dão a esse assunto tão grave, tão importante, que deveria ser tratado com mais carinho, com mais delicadeza, e não é o que nós vemos aí. Há países, por exemplo, como a Holanda, em que a maconha tornou-se uma droga lícita. É comum se fumar maconha na Holanda. Então, quer dizer, a coisa não deveria ser dessa maneira. Vale lembrar, conforme dissemos antes, que os responsáveis pelos jovens, os pais, por exemplo, eles têm muita responsabilidade nesse caso e devem tratar o caso com mais carinho, mudar a ótica pela qual têm observado o assunto. Nós observamos jovens com 10, 11 anos para frente, já iniciando no mundo das drogas. Começa ali com uma bebida, de uma forma descomprometida, como se aquilo não tivesse nada a ver, e a coisa começa realmente por aí. Os pais que pedem os filhos para que vão até um determinado local, por exemplo, comprar cerveja, comprar até mesmo cigarro, enfim, eles não percebem que aquilo já com aquela atitude, eles já estão encaminhando o seu filho para aquele provável caminho, o caminho do erro, né? O caminho do vício. Então são pequenos detalhes que nós devemos nos atentar para isso. A história do jovem, por exemplo, do cantor americano, a história faz com que nos reflitamos acerca do assunto, como devemos ter mais cuidado com os nossos jovens, observar o que está acontecendo dentro de nossas casas. Muitas vezes os pais hoje preenchem a vida de seus filhos com uma série de deveres, são cursos diversos, além da escola, enfim, no sentido de manter os filhos ocupados, e muitas vezes não é dessa maneira. A presença do pai ou da mãe é muito importante, ouvir o que o filho tem para dizer, como foi o seu dia, não no sentido de investigar, de vasculhar, de ficar pegando no pé, como os jovens gostam de dizer, mas no sentido de estar mais próximo, de ter um acompanhamento junto à vida de seu filho, de seus filhos, enfim. Muitas vezes nós observamos também pais que querem, quando descobrem que seus filhos já estão no mundo das drogas, sejam elas lícitas ou não, eles querem erradicar, tomar aquilo do filho de forma abrupta, com violência, batendo. E não é dessa maneira, é com carinho, é com amor, é participando da vida do filho, é preenchendo o vazio da vida do filho para que ele não venha preencher esse vazio nos braços, por exemplo, de amigos que na verdade muitas vezes querem que ele vá para o caminho dos vícios mesmo, para que o acompanhe naquele caminho tortuoso, aquele caminho errado, cujas consequências serão realmente inevitáveis. Geralmente, quando vamos discutir sobre o assunto vícios, drogas, enfim, a pessoa que está ali confortavelmente em sua poltrona, em casa, assistindo o programa, muitas já mudam de canal e lá vem aquele assunto chato, aquele assunto careta, enfim, porque não conhece, quer fugir das informações que realmente são importantes. E o que tem a ver o espiritismo com esse tema? O que tem a ver o espiritismo com os vícios, com as drogas, enfim? Nós fizemos questão até mesmo de não ficar entrando na classificação das drogas, sobre o que causa cada uma, enfim, as substâncias, porque a nossa proposta aqui, como espíritas, é levar um lenitivo aos pais, à sociedade, aos governantes, um alerta de como resolver esse problema, de como auxiliar os nossos entes queridos, os nossos amigos que encontram-se envolvidos pelo tortuoso caminho das drogas. Lembramos de uma frase do apóstolo Paulo em que ele disse o seguinte: nem tudo que me é lícito me convém. Então olha só,
O Espiritismo, ele não tem uma fórmula mágica, ele não tem a solução, digamos assim, para resolver o problema de imediato da pessoa, de forma alguma, porque isso depende de cada um, depende da vontade de cada um. Essa vontade está inserida, ela está latente em nosso âmago. O que o Espiritismo oferece, como Cristo ofereceu, na verdade são os ensinamentos do próprio Cristo. O Espiritismo, ele prega a questão do livre-arbítrio. Por exemplo, nós somos livres para ir e vir, nós somos responsáveis, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu posso fazer da minha vida, eu posso utilizar a minha vida como eu desejar, eu posso curtir, eu posso cometer atos desregrados, enfim. A religião não me proíbe isso, porém, eu vou arcar com as consequências. Então, o lenitivo que o Espiritismo oferece é o lenitivo de mostrar o bom caminho, mostrar como se livrar dessa situação. E vale lembrar que o tratamento médico da Terra, ele é muito importante. O acompanhamento de um profissional da área da saúde, nesses casos, ele é imprescindível, ele é muito importante. Vale lembrar também, haja vista as instituições, nós temos o AA, o NA, que trazem em sua bandeira um lema muito importante, só por hoje, porque muitas vezes a pessoa quer se desvencilhar do vício. Nós ouvimos muitos comentários, por exemplo, eu quero largar o álcool, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero me livrar das drogas, mas eu não consigo. E realmente não vai conseguir de uma vez por todas. Então, esse lema na bandeira dessas duas instituições, ele é muito importante. Façamos uma autoanálise no fim do nosso dia, ou no início do dia, por que não? Se eu bebo, eu vou tentar só por hoje parar de beber, ou se eu fumo, enfim, ou se eu uso alguma outra substância tóxica, eu tentar eliminar aquele vício só por hoje, e quem sabe, aí esse só por hoje amanhã, e aí quem sabe aos poucos a coisa vai se extinguindo, e realmente se extingue. Com relação ao tratamento espiritual, muito importante sem dúvida alguma, as pessoas que se atentam em procurar uma casa espírita idônea em sua cidade, em sua região, ao chegar na casa espírita não vão receber uma espécie, digamos assim, de milagre, de forma alguma. Vão receber orientações importantes, preciosas, acerca dos ensinamentos de Jesus, que Jesus mesmo já comentava acerca, comentava acerca dos vícios morais, que acarretam, claro, os vícios físicos. E a casa espírita vai oferecer o acervo necessário, o lenitivo, para que os pais, para que a família trabalhe o seu ente querido ou o amigo, enfim, acerca de como se desvencilhar, como fazer o tratamento para se desvencilhar desses males terríveis que são os vícios, sejam eles de ordem física ou de ordem moral. E o Espiritismo, além de todas essas orientações, traz os esclarecimentos necessários, não só com relação à vida corpórea, ou seja, a nossa passagem aqui na Terra, mas principalmente a gravidade que o uso dessas substâncias tóxicas fazem não apenas ao corpo, mas principalmente ao espírito. Haja vista que nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos que utilizamos de um corpo, o qual nós temos que tratar bem dele, pois que ele se trata de um santuário para o espírito. E as consequências, elas tornam-se graves, porque o espírito é imortal. E quando nós desencarnamos, quando nós fazemos a nossa passagem para o plano espiritual, nós levamos em nossa bagagem aquilo de que nós utilizamos aqui na Terra. Então, se nós destruímos o nosso corpo, se nós causamos malefícios ao nosso corpo com o uso de substâncias tóxicas, com certeza nós apresentaremos lá tal qual estávamos aqui. Haja vista que nós temos o corpo perispiritual, onde nós temos os cursos que explicam acerca desse tema. Então é muito importante que nós prestemos atenção nisso. Ou seja, não queiramos aproveitar a nossa vida inteiramente aqui de uma forma equivocada, achando que aproveitar a vida é curtir ao máximo os prazeres do mundo, as drogas, as bebidas, o fumo, enfim, a orgia, o sexo desenfreado. De forma alguma. Se nós fizermos isso de forma desregrada, com certeza
nós levaremos isso em nossa bagagem espiritual. Quando nós nos apresentarmos do lado de lá, nós sofreremos as consequências dessas atitudes impensadas. Aproveitemos bem a nossa passagem aqui na Terra, tendo qualidade de vida, evitando esses vícios que causam transtorno não apenas ao corpo físico, mas principalmente ao nosso corpo espiritual. Porque quando nós nos envolvemos nos vícios, aquele chamado o beber socialmente, ali já começa uma influência espiritual negativa. Porque, conforme citamos num programa que falava sobre obsessão, quando nós partimos para os vícios, são influências de espíritos inferiores, de espíritos ainda desajustados, que se aproveitam, que se afinizam com aqueles que fazem uso de bebidas, de tóxicos, enfim, e se aproveitam deles para também satisfazerem as suas necessidades. Pois mesmo que em espírito, eles sentem essa necessidade. Porque conforme dissemos antes, quando desencarnamos e em vida fizemos uso de substâncias tóxicas, ao nos apresentarmos no plano espiritual, nós ainda sentimos falta dessas substâncias tóxicas. Então, ou seja, espíritos inferiores que ainda sentem essa falta vão se juntar àqueles que em vida fazem uso dessas substâncias. Frisando, quando nos referimos a vícios, batemos muito na tecla dos chamados vícios físicos, ou seja, as drogas, sejam elas lícitas ou não. Mas o que é importante nós analisarmos, nós refletirmos, é que esses vícios, chamados físicos, eles são oriundos dos vícios morais, que por sua vez são oriundos da maior chaga da humanidade, do maior vício que se tem notícia desde a primeira manifestação do homem na Terra, que é o egoísmo. Então, a partir do momento que durante os nossos dias, a cada manhã que se renovar, nós fizermos uma autoanálise, como vai ser o meu dia hoje, o que eu posso fazer para ter um dia melhor com o meu semelhante ou para comigo mesmo, porque quando a gente trata bem a gente mesmo, a gente está feliz, com certeza nós trataremos bem o nosso semelhante. E estando felizes, que é uma chave mestra nessa situação aí, dificilmente nós nos encaminharemos para os vícios, para não só os vícios físicos, como principalmente os vícios morais, que é o desrespeito, a falta de amor, a violência, seja ela física ou verbal, que acaba acumulando em outras situações, até mesmo homicídios, adultérios, fraudes, mentiras. Quer dizer, todas essas misérias, todas essas mazelas humanas, elas podem ser evitadas se nós fizermos uma reforma íntima, a busca do autoconhecimento, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque temas que nós achamos tão antigos, eles são tão atuais e muitas vezes nós não percebemos isso. Então nós estamos falando de vícios aqui, por exemplo, e no início do programa nós citamos. Vícios não se trata de um tema atual, é um tema que já é abordado desde a antiguidade, conforme temos dito no início do programa. Uma dica muito importante, O Difícil Caminho das Drogas, um livro gostoso de se ler, uma leitura fácil, bem objetiva, da médium Vera Lúcia Marizete de Carvalho, uma narrativa do espírito Rosângela. Então aqui tem um conteúdo muito importante, porque as drogas, elas estão muito mais perto do que nós imaginamos. Então aqui tem informações, esclarecimentos acerca do assunto. Vale a pena realmente conferir. Na nossa casa, no Centro Espírita Cristianismo Rede Vivo se encontra, até mesmo pela internet, enfim. Gostaríamos de ler aqui uma mensagem muito importante que fala sobre o maior vício que está inserido em nós, seres humanos. E a mensagem diz o seguinte: o egoísmo trabalha para si mesmo, a vaidade trabalha para a ilusão, a usura trabalha para o azinhavre, o vício trabalha para o lodo, a indisciplina trabalha para a desordem, o pessimismo trabalha para o desânimo, a rebeldia trabalha para a violência, a cólera trabalha para a loucura, a crueldade trabalha para a queda, o crime trabalha para a morte. Então, ou seja, de todas essas monstruosidades, de todas essas calamidades, sejam elas físicas ou morais que citamos aqui,
Mais uma vez, a mensagem nos mostra, ou seja, a maior de todas é o egoísmo. Procuremos então erradicar essa erva daninha de nossos corações e uma vez conseguindo isso, sabemos que não é do dia para a noite, isso é gradativamente, com certeza nós teremos uma vida mais apetecida, uma vida mais regrada, nós teremos qualidade de vida, não só física, como principalmente espiritual. E aqui uma mensagem muito importante que fala também sobre a importância de cultivarmos Cristo em nossos corações, em nossos lares, através de reuniões com familiares. Hoje em dia é muito comum, muitos valores se perderam, então as famílias hoje se reúnem mais quando se tem um churrasco, quando se tem uma festa e se esquecem de reunir, por exemplo, em torno do Cristo. Isso é muito importante. E a mensagem diz o seguinte: a importância de um lar com Cristo. As águas tranquilas do Evangelho irão preencher todos os lugares que se encontram vazios das palavras do Cristo. A terra está esquecida do Salvador. Religião hoje é considerada caretice, como dizem, mas aqueles que desde cedo colocam nas mãos dos filhos o Evangelho jamais terão esses dissabores. As famílias têm que se conscientizar de que só podem ser salvas levantando trincheiras de amor onde nenhuma bala inimiga possa penetrar. Nos lares onde todos oram juntos, onde os filhos são educados na doutrina do Cristo, as mães não choram pela infelicidade de ter um dependente do vício em casa. Essa mensagem foi acolhida do livro Ninguém Está Sozinho, ditado pelo Espírito Luiz Sérgio. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, e ampare todos os lares que porventura passam pelo dissabor de alguém que utiliza algum tipo de droga, algum tipo de vício, enfim. Mas vamos lembrar sempre de erradicar os vícios morais que nós carregamos conosco todos os dias, desde o menor até aquele que nos perturba mais. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja.